Olá, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Bom dia, Helena. Bom dia, Frederico. Bom dia, Gil. Bom dia, Marco. Grato, Bom dia, Marco, Helena, Frederico. Grato por terem aceito este convite, esta proposta para estarmos aqui a conversar os quatro sobre este tema da liderança regenerativa. Isto surge no contexto da Bambual Portugal, que é uma editora de livros em português sobre regeneração e desenvolvimento regenerativo, e o Gabriel estimulou-nos a convidar um conjunto de pessoas que da nossa sociedade têm trabalhado nestas áreas, nos diferentes temas que envolvem o desenvolvimento regenerativo e a liderança regenerativa. E nós, dos livros publicados, escolhemos 3 para nos inspirar, e é isso, é para inspirar. O primeiro é o As Culturas Regenerativas, do Daniel Hall. Ainda me lembro, Frederico, estava eu sentado no Botanista, ali ao lado da nova sede da EDP, e vais tu a passar para uma reunião para lá e dizes: Marco, eu estou a ler este livro, é exatamente este, e aquele está a ser uma faísca, Eu na altura ainda não estava a ler, mas lembro-me perfeitamente desta imagem. Então o livro do Daniel Hall, depois a liderança regenerativa, do Gilles e da Laura. Aliás, a Laura participou no Planeteers há umas semanas atrás. É um livro super interessante para os contextos da organização. E a Esperança Ativa, da Joana Messi, ainda aqui na minha câmara. Portanto, são os 3 livros que estão traduzidos em português que nos inspiram. Estes livros têm uma característica comum entre eles, é que são livros que têm muitas perguntas. São livros que colocam muitas perguntas. Não apontam muitas soluções, felizmente, mas lançam muitas perguntas, trazem muitos âmbitos de reflexão. E, portanto, também é para isso que nós estamos aqui, para ir para as perguntas. Então, um abraço ao Gabriel, de gratidão por ele nos ter estimulado e ter um space holder, um host destas conversas, e também por ter posto aqui à disposição os livros. E, como digo, a ideia não é falarmos em concreto dos livros, é falarmos da experiência que cada um tem. Não é? Quando se lê este livro e diz: a Helena está a fazer aquilo, o Frederico está a fazer aquela coisa. Não é disso, não é? É esta experiência em concreto do que a gente vê aqui. Gil, passo para ti. Grato, Marco. Helena e Frederico, grato por estarem aqui connosco. E aquilo que está aqui comigo é sabendo o trabalho que vocês têm desenvolvido nas vossas cátedras, a Cátedra pela Paz, Frederico também tens desenvolvido esta Cátedra da Saúde Mental, ambas ligadas à questão da liderança, não é? Da capacitação para algo novo surgir. Gostava de vos ouvir o que é que está dentro de vocês, assim, ativo? O que é que vos move para trazerem estas cátedras que querem criar uma liderança de uma nova forma de ser? De mudar o sistema que nós estamos a viver e especialmente no âmbito da academia. Helena, força. Então, uma vez mais, uma saudação muito sentida e amorosa, enfim, ao Gabriel, que através da Bambual e de vocês poderem aceitar o desafio e por estar aqui convosco, reencontrar amigos de aventura destas transformações sociais. E eu, enquanto professora na Universidade de Lisboa, com tudo o que a Universidade tem enfim, uma máquina pesada, muitas vezes que demora muito tempo a fazer mudanças e a perceber onde é que está o centro da sociedade. Felizmente se tem vindo a aproximar cada vez mais daquilo que são os verdadeiros problemas e horizontes do futuro. Talvez a coisa mais básica para começar e dizer que o que tem estado na base da Cátedra da Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável na Universidade de Lisboa é pensarmos, como diz a Zadie Smith do Reino Unido, que a nossa vida é um projeto coletivo e, portanto, investigação relacional, educação relacional, processos cooperativos têm estado na base, bens relacionais, felicidade pública tem estado na base desta cátedra e de como é que conseguimos investir em relações que sejam verdadeiramente dignificadoras e que nos elevem uns aos outros. Grato, Helena. Grato, Helena.
Bom, obrigado pelo convite, obrigado ao Gabriel que não está aqui, mas obrigado pelo desafio. Eu de facto, eu não sou um académico por natureza, eu venho da prática e mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, tenho estado mais ligado à academia, inicialmente com uma cátedra de inovação social, que no fundo é um conceito que tenta sistematizar os modelos criativos de solução de problemas societais que são desenvolvidos pelos empreendedores do terreno, estejam eles onde estiverem. Podem ser empreendedores tout court, ou podem ser organizações, ou pode ser o próprio governo. Portanto, a inovação social, a beleza e a magia da inovação social é que não tem um sítio certo para nascer. Inovação social entendida enquanto esta aplicação de competências e de paixões e de motivações à resolução de problemas em determinados contextos, não é? Por isso é que as soluções são sempre locais e depois então nós tentamos escalá-las. E tem sido uma aprendizagem, sobretudo, eu acho que tem sido muito gratificante perceber que estou a contribuir de alguma forma com os meus alunos nesta cátedra de inovação social, através de aulas de licenciatura, de mestrado, de programas executivos, e às vezes até fora daquilo que é o âmbito específico da universidade à qual estou ligado, que é a Católica Lisbon, tem sido constatar que tem servido para mudar um bocadinho o paradigma da forma como eles gerem as suas carreiras, ou como orientam as suas carreiras, ou como fazem escolhas nas suas carreiras. E num sentido muito mais amigo, digamos, dos recursos básicos da humanidade, que são as pessoas e o planeta. E tem sido interessante também ver o caminho que tem sido feito desta inovação social, que é muito grassroots, muito parte do trabalho no terreno, num contexto muito específico, para perceber que é preciso mais que isso, é preciso uma lógica mais sistémica, uma lógica mais ecossistema, de colaboração, e que tem, no fundo, também sido um bocadinho o meu caminho, não é? Eu comecei numa organização muito específica, que foi a Terra de Sonhos, comecei a tomar contacto com a possibilidade de fazer a diferença a um nível muito pequeno, e depois percebi que havia uma série de indivíduos, organizações, de sistemas que se estavam a querer transformar, de alguma forma, regenerar noutra coisa, sem saber muito bem quais as respostas, mas fazendo muitas perguntas, e que começaram a ser feitas perguntas dentro desse sistema, pelos agentes uns aos outros, e que isso deu origem a esta necessidade de mudança sistémica, que é uma cátedra que, inclusivamente, nós também na Católica Lisbon iremos lançar agora. O Gil sabe disso, eu tenho que falar com ele sobre isso. Vamos lançar essa cátedra agora nos próximos tempos. Portanto, eu acho que tem sido um caminho da possibilidade da concretização no terreno até à necessidade da aceleração de mudança de paradigmas, porque, de facto, estamos a viver sistemas pouco saudáveis, da aceleração do paradigma de mudança através de trabalho sistémico e colaborativo, e, portanto, tem sido uma aventura, uma verdadeira viagem. Grato, Frederico e Helena, e também quero partilhar aqui de recuperei o meu centro, e grato por terem trazido as cátedras onde estão a trabalhar, educação para a paz, sustentabilidade, inovação social, e Frederico também esta nova cátedra com a questão do impacto sistémico, com a experiência que vocês têm tido de trabalhar nos sistemas, e especialmente agora com base na academia. Como é que vocês veem, Frederico, tu agora trouxeste a questão de mudar paradigmas. Como é que vocês têm cultivado esta capacidade de perceber em que paradigma é que vocês estão, em que paradigma é que o sistema está, e qual é que tem sido a vossa prática experiência de vocês próprios regenerarem o vosso paradigma, a vossa liderança dos projetos inovadores com que estão, especialmente na academia? Bom, eu acho que, sobretudo, através, no meu caso, tem sido através da tentativa que eu faço, não só nas aulas, mas também em vários tipos de interações que eu tenho, não só com estudantes, como com organizações, tem sido no sentido de tentar, de alguma forma, que algumas competências-chave nessa mudança de paradigmas sejam ativadas e aumentadas e ampliadas. A primeira, eu diria que é a observação ou a capacidade de observação. Portanto, estar suficientemente distanciado daquilo que é o nosso juízo de valor, a nossa percepção, para observarmos o mais possível de uma forma
objetiva, se é que isso é possível, mas o mais objetivo possível, a realidade, para detectar alguns pontos e algumas tendências de mudança que o próprio sistema nos indica. Portanto, estar atento é observar aquilo que o sistema como um todo nos transmite e muitas vezes numa linguagem que não é completamente evidente. Portanto, Rodrigo, tu queres trazer alguns exemplos desses padrões que tens observado do sistema? Só para dar alguns exemplos dessa observação. Sim, eu, por exemplo, olhando para os jovens, hoje em dia tem havido nos últimos anos, sobretudo nestas novas gerações, uma observação que eu ao início achava que era uma coisa, hoje acho que é outra, que é a questão, por exemplo, da falta de compromisso com os projetos. Isto é uma coisa muito concreta. Eu, quando fui gestor de organizações, aquilo que notava era que havia uma dificuldade grande, sobretudo por parte desta malta mais nova, em se comprometer demasiado tempo com um projeto. Ora bem, e estes projetos nos que eu trabalho, nomeadamente de mudança social, são projetos que implicam necessariamente tempo, porque a transformação implica necessariamente tempo. E eu muitas vezes ficava, no início, um bocadinho perplexo, porque eu vinha de um paradigma onde o compromisso, a dedicação a um projeto do princípio ao fim, eu identificava isso como a responsabilidade e aquilo que era normal, era a norma. Depois comecei a perceber que essa falta de capacidade de compromisso, havia uma responsabilidade da própria forma como eram geridas as organizações, na inexistência do compromisso. Era porque não estávamos a saber ver aquilo que motivava realmente estas pessoas, destas novas gerações, a estarem ligadas ou desligadas de determinada missão ou de determinada iniciativa. E comecei a perceber que, de facto, eles têm até um nível de consciência e de necessidade de propósito, um nível que nós, na minha geração, por exemplo, não tínhamos tanto, salvo raras e honrosas exceções. E isso implica mudar paradigmas de trabalho, implica mudar a forma como se estabelecem as interconexões e as relações entre as pessoas, implica saber estimular aquilo que ativa em cada um de nós esta vontade de fazer essa mudança de paradigma, não é? E, portanto, isto é apenas um exemplo muito concreto, mas é uma das áreas onde eu, por começar a observar melhor de onde é que as coisas vinham, comecei a detectar pistas, a ter pistas de que não era eu, ou antes, não era eu que estava certo e aqueles jovens errados, mas que havia aqui um encontro que tínhamos que fazer e que, em parte, é devido aos estímulos de cada geração, mas, em parte, é também devido ao ambiente e ao ecossistema em que vivemos e que nos obriga a estarmos cada vez mais atentos face à velocidade e com que a transformação acontece à nossa volta. Se puder juntar aqui um pouco, então, também a experiência minha e da equipe, estas coisas fazem-se sempre de mãos dadas, de braço dado com outros. Temos tentado, de alguma maneira, por um lado, trazer para a própria pedagogia da sala de aula, trabalhar o tecido coletivo das relações, as dimensões socioemocionais, onde as questões de autenticidade, de compaixão, de perdão, de humor, de humildade, de curiosidade, o lado virtuoso do que são enfim, formas de estarmos em conjunto que contribuem para o bem comum, venham ao de cima e sejam a base dos próprios processos depois de desenvolvimento do conhecimento. E aí, enfim, relembrar ou trazer muito o agir conversacional, a dimensão dialógica e portanto, criar conversas transformativas que tragam as pessoas para a sua essência, para este conhecimento que o Frederico também referia, como ponto de partida, mas sempre numa perspectiva, enfim, de saúde planetária, não é? Não apenas autocentrada nos objetivos próprios, que é aquilo que acontece muitas vezes nos contextos universitários, os processos de individualização, de competição, que são contrárias a esta visão mais sistémica, coletiva, colaborativa, que precisamos para gerar verdadeira mudança. De
Depois, a nível da investigação, temos estado a investigar a esperança, por exemplo, não é? Fazemos parte de um consórcio internacional, neste momento que está em 4 continentes, através das universidades, criar o espaço de investigação da esperança, enquanto agir para o futuro, e lançar a partir daí, desde a Nigéria até à Suíça, pensar sobre o que é que dá esperança às pessoas e o que é que podemos fazer no sentido de promover uma confiança no futuro coletivo que temos vindo a encontrar que é inexistente, ou seja, nos estudos que fizemos nos últimos anos, vamos lançar agora um livro na Springer com os resultados de 10 anos de investigação na área da esperança. Descobrimos, por exemplo, que as pessoas, no geral, nos dizem que têm esperança para os seus objetivos individuais, mas quando lhes pomos cenários sobre o futuro, aquilo que nos dizem é que não acreditam na capacidade humana coletiva de resolver os maiores desafios. E, portanto, o que é que precisamos de fazer nesse caso? Envolver as pessoas em projetos locais que possam ser escalados, para sentirem que estão eles próprios a fazer a transformação, e isso é em si mesmo uma trajetória de construção da esperança. Temos estado a estudar a compaixão organizacional, estamos a preparar um manual para entregar às empresas sobre como é que se lida com o sofrimento de forma verdadeiramente humanizada. Estamos depois a fazer a ligação direta à comunidade com inúmeros projetos. Por exemplo, vamos agora iniciar um projeto de formação para uma Câmara Municipal que quis que todos os seus líderes, vereadores ou presidente, façam parte de um projeto que montámos sobre liderança positiva e compassiva e empática. E, portanto, há aqui também, a nível do poder local, já uma vontade de começar a pôr os seus líderes a pensarem de formas diferentes, e esta Câmara Municipal, que é a Alcobaça, pretende a seguir escalar para os líderes das empresas do concelho. Temos em simultâneo aí um projeto com a Junta de Freguesia da Alcobaça, na área da construção da paz e da inclusão, onde, por exemplo, estamos a juntar pessoas de diferentes partidos políticos que habitualmente não cooperam, para em conjunto construirmos práticas generativas. A própria palavra felicitas, não é? Disse há pouco, trabalhamos a felicidade pública, felicitas pública, a dimensão latina da felicidade. A própria palavra felicitas é fecundidade, e, portanto, em si mesmo significa fecundar as virtudes do coletivo, do individual para o coletivo, do coletivo para o individual, e isto implica sempre termos também, ou ajudarmos as pessoas a olhar para a sua própria experiência de propósito, para conjuntamente irem para além dos valores instrumentais, e cada vez mais introduzirem e fazerem parte deste projeto coletivo de ética do cuidado, onde a confiança interpessoal só acontece se nós nos conhecermos, olhos nos olhos, se nos percebermos na nossa humanidade. Por isso é que a questão dos encontros e dos momentos dialógicos, sobretudo juntando aqueles que habitualmente não se iriam encontrar, encontros improváveis, tem sido muitas vezes também um dos movimentos que estão subjacentes a algumas das nossas práticas na comunidade. Grata a ambos. E ambos estão... A cátedra, estou a escutar, está a ser um instrumento determinante na introdução da inovação no sistema social e como um dos elementos de desenho para permitir o novo chegar, né? Para permitir o novo entrar no contexto social. E como é que tem sido estar dentro de uma instituição como é a Universidade de Lisboa, no teu caso, Helena, e no teu caso, Frederico, na Católica de Lisboa, com essa dinâmica de inovação através da cátedra, num sistema que em si tem uma determinada perspectiva sobre cada um dos temas que vocês estão a trabalhar, não é? Por exemplo, a Helena estava a falar como tem trazido para as aulas e para a relação entre professor e aluno e entre os diferentes participantes naquele sistema, estas práticas relacionais,
olhar para estes intangíveis todos, estes bens relacionais que não estão em cima da mesa. Como é que tem sido a própria universidade olhar para isso, olhar para essa dimensão a partir da experiência que tu estás a fazer, Helena? E no teu caso, Frederico, como é que, levando esta dimensão de inovação social para o mundo lá fora, não é? Como é que a própria universidade está a ver como um motor de inovação? Como é que ela está a inovar as suas práticas sociais dentro a partir deste exemplo? O que é que vocês têm encontrado no próprio sistema do qual estão a ancorar as cátedras como instrumento? Como é que tem sido essa transformação da própria organização? Não é? Esta coisa da Câmara já não está só a olhar para fora, mas ela está também a olhar para dentro e a ver o que é que está a acontecer dentro de mim. E as organizações onde vocês estão são organizações de referência na nossa cultura moderna. Portanto, como é que é para vocês ver esta perspectiva? Se calhar começo eu. Bom, eu diria que para mim, que não sou um académico, volto a dizer, tem sido um desafio grande, um desafio bastante estimulante, porque a academia tem, de facto, dinâmicas muito próprias e cada uma terá a sua, mas acho que haverá coisas que serão bastante semelhantes. E há coisas que vêm de um paradigma muito antigo, não é? Um paradigma de conhecimento e de investigação muito antigo. Na prática, o que tem acontecido, eu acho que aqui, como em tudo, acho que é importante haver um alinhamento a certos níveis da organização para que ela se possa transformar. E eu tenho tido sorte porque eu fui chamado para a academia pelo Filipe Santos, e o Filipe Santos, sendo Dean da Católica Lisbon e sendo ele próprio um inovador social e um homem da inovação social, ele próprio tem imprimido uma dinâmica de transformação muito grande, tendo um papel central e de charneira nesta mediação entre perspectivas diversas, não é? De uma parte da academia que ainda está presa a uma visão, se quiseres, mais antiga, sem querer qualificar essa visão, mas é uma visão de facto mais antiga, menos se calhar adaptada às necessidades do mundo atual, e uma visão que ele está a construir baseada não só nas cátedras como nos centros de conhecimento, que nós chamamos de centros de excelência, e nós temos centros de excelência na área de Responsible Leadership, Business and Leadership. Temos um centro que eu criei, do qual sou diretor executivo agora, que é ligado ao Yunus, de Social Innovation. Temos outros centros que estão a surgir exatamente, não só para servir de ponte e de agregador dentro da lógica das parcerias para o impacto de um ODS 17, servir de ponto agregador de várias partes do sistema, mas também, acredito eu e espero eu, para que o próprio sistema da universidade se possa questionar quanto ao seu papel, quanto às suas dinâmicas e quanto à forma como opera. E eu acho que isso tem acontecido de uma forma natural e não impositiva, através da experiência, ou seja, as aulas que eu dou, as aulas que outras pessoas dão, um tipo de investigação que é escolhida, uma investigação muito mais aplicada, uma relação próxima com organizações sociais, com empresas, tem trazido para a universidade um bocadinho mais de ligação à sociedade, que é tipicamente onde a academia no passado falhava um bocadinho, não é? E como a Helena dizia ao início, havia algum atraso da academia em agarrar os pontos fundamentais ou as tendências que precisavam de ser agarradas na sociedade, porque havia no fundo, esse desligar, era um processo muito mais individualizado, menos atento, e hoje em dia eu sinto que cada vez mais na universidade, até a escolha das linhas de investigação, o tipo de pessoas contratadas, repara, a minha contratação como um diretor executivo de um centro de conhecimento da Católica é por si só um indicador bastante claro da abertura que a universidade está a ter, porque não foi buscar um académico, foi buscar um practitioner, não é? Um practitioner que estuda, que se interessa, que aprofunda, mas sou um practitioner, não sou um académico, não tenho papers, não estou a fazer investigação pura, eu venho trazer uma perspectiva para a universidade como outras pessoas, não é? Como o Nuno Moreira da Cruz, que está à frente do Center for Responsible Leadership e que foi gestor, ele veio de gestão, ele foi CEO da Galp Espanha, ok? Portanto, há aqui uma série de decisões e de escolhas que a universidade está a tomar que indiciam uma abertura da própria universidade a esta transformação, o que é um ótimo indicador, mas eu diria que falta fazer imenso. Excelente, Frederico, muito obrigado. Para mim, tem sido o explorar daquilo que se chama a autonomia universitária, a autonomia académica, e que é no espaço das salas de aula poder
trazer a mudança possível, que vai desde as questões de como é que as avaliações são feitas, por exemplo, como é que os alunos são avaliados, não é? Até ao desconstruir os próprios processos hierárquicos dentro do sistema, e trabalhar cada vez mais dimensões mais hierárquicas, em que haja espaço e segurança psicológica para podermos ser quem somos com verdade, e poder ao mesmo tempo utilizar o projeto da cátedra, que também por si só, de alguma maneira, é um projeto muito solto e muito livre, portanto não tem pressões externas sobre exatamente o que é que tem que acontecer ali dentro, talvez porque se calhar a universidade não lhe dá muita importância, e tem permitido de alguma maneira fazer pontes com o mundo de muitas formas. Ainda ontem tive a oportunidade de estar com um jovem que foi formado em engenharia no técnico e que está agora a tentar levar as práticas de mindfulness para as 18 escolas da Universidade de Lisboa, por exemplo, não é? E, portanto, hoje as pessoas também já vêm de fora ter com a universidade a dizer há aqui projetos que fazem sentido, querem trabalhar connosco, e, portanto, haver depois polos que permitem este trabalho muito mais interdisciplinar, multidisciplinar, de abertura, e a cátedra na qual eu estou tem feito muito isso, de abertura para quem vem ter connosco a dizer queríamos fazer isto, ou gostávamos de iniciar um projeto, ou temos este material pedagógico que criámos, isto faz sentido, como é que vocês nos podem apoiar, tem levado a uma oxigenação do próprio processo, e a única coisa que temos que fazer, que eu tenho que fazer, é um relatório anual para a Universidade de Lisboa, um relatório anual para a Unesco, em que diga o que é que fizemos, e, portanto, temos capitalizado muito naquilo que é, apesar de tudo, e num contexto que continua a ser de rigidez ou até de olhar de lado, não há propriamente às vezes um investimento muito profundo ou uma atenção muito atenta sobre aquilo que vamos fazendo, e isso tem-nos dado um espaço de criação muito grande, mas que ao mesmo tempo também diz que a universidade está suficientemente flexível para ir integrando devagarinho estas práticas de ativismo comunitário, de cuidado radical do coletivo, e, portanto, há espaço, há abertura, ainda que não haja muito investimento. E isso é um potencial extraordinário que, no nosso caso, tem sido muito bem utilizado para fazer florescer projetos múltiplos de relação direta com as comunidades, com as empresas, trazendo-as e indo ter com elas. Grato, Helena, grato, Frederico. Surgiram duas coisas. Uma é se vocês veem que há uma evolução ou uma transformação no papel da academia, das universidades, quer da Católica, da Universidade de Lisboa, e este papel da cátedra. Isto foi por um lado, e por outro lado fiquei também nestas competências. Helena, tu trouxeste a questão da empatia, do saber sentir, ambos trouxeram também a questão da essência. Frederico, há bocadinho mencionei um dos projetos que tu tens também dentro da cátedra é sobre saúde mental. Portanto, entre estes dois polos surgiu-me isto, de ver o papel de uma faculdade, de uma instituição pública, de uma universidade, e por outro lado, o que é que está a querer acontecer, qual é que é a importância de, ao nível individual, quais é que são as capacidades, as limitações que estão a não permitir-nos cada um ser aquilo que é, expressar a essência e ser parte de um agente ativo de um sistema. Um bocadinho por aqui. Isso é uma pergunta que tem duas partes, e sendo que a última parte da pergunta é bastante densa. Portanto, vou começar aqui pela primeira. A primeira parte da pergunta, que é, no caso da Católica, as cátedras são muito mais focadas no desenvolvimento de conteúdos e programas educativos e investigação, e esse papel, digamos, de ligação com a comunidade, de
de fazer a transferência do conhecimento para a prática é muito mais assumido pelos centros de excelência, estes centros de excelência que eu falei. Tanto que este projeto de saúde mental, que eu também faço a gestão do projeto como diretor de um pacto para a saúde mental em ambientes de trabalho, é um projeto que nasce no âmbito do Center for Responsible Leadership, portanto, mais um centro de excelência, que não é o meu. Portanto, eu tenho o meu centro, que não é meu, mas é aquele que eu dirijo, e tenho a gestão deste projeto. É um projeto no qual procuramos abrir espaço exatamente dentro das organizações empresariais, sobretudo, para que a questão da saúde mental dos colaboradores possa fluir internamente, levando os líderes dessas organizações, sensibilizando-os e levando-os a agir concretamente na criação das condições para que isso aconteça. E, de facto, nessa medida, este projeto é um projeto que pode contribuir muito para a resposta à segunda parte da tua pergunta, que é o que é que nos está a impedir, sobretudo em ambientes onde nós passamos grande parte da nossa vida ativa, e no caso das empresas é flagrante, não é? Nós passamos provavelmente cerca de 70% a 80% da nossa vida dentro das organizações nas quais trabalhamos. O que é que está a impedir é, sobretudo, eu acho que um grande estigma, no caso da saúde mental, em relação àquilo que é a fragilidade e de como é que isso afeta os negócios, e aqui falando concretamente da questão das empresas. Existe ainda um grande estigma em relação a isso, o que leva a uma série de políticas e atitudes que são profundamente pouco humanistas, são profundamente cerceadoras da liberdade e da expansão do ser, e que, portanto, nós procuramos inverter um bocadinho top-down, ou seja, mobilizando as lideranças para serem as donas desse processo. E este pacto não é senão isso, é um trabalho direto com as lideranças, no sentido de serem elas a incentivar coisas como, por exemplo, a partilha em ambientes organizacionais das questões de saúde mental como uma coisa normalizada e não como uma coisa, enfim, difícil a fugir, que pode afetar a vida financeira e a estabilidade financeira dos trabalhadores da empresa. É um exemplo muito concreto e prático daquilo que nós procuramos fazer. E, portanto, o papel das universidades, penso eu, que é como produtoras e detentoras de conhecimento, de sistematização, de saber o que funciona e não funciona, poder de alguma forma também partilhar de forma ativa isso com as organizações que no dia-a-dia estão mais perto das pessoas, e portanto podem ser municípios, podem ser empresas, podem ser comunidades locais, horizontes de esperança e horizontes de possibilidade de expansão do individual para benefício do coletivo. Obrigado, Frederico. Obrigado, Frederico. Muito obrigada, completamente alinhada com o que estás a dizer. Ainda recentemente, numa aula, voltei a perceber que alunos que estão no terceiro ano de uma licenciatura, numa turma que tem 37 alunos, nunca tinham conversado uns com os outros. Alguns nunca tinham conversado com os colegas. Isto para mim é profundamente trágico e é um sinal de como muitas vezes continuamos a achar que os espaços das universidades são locais em que o que está em jogo é sobretudo a transmissão de conhecimento de uma figura de liderança para os incompetentes que não têm ainda esse conhecimento. E, portanto, conseguir fazer esta mudança é um processo lento, absolutamente, não é? De que somos todos construtores do conhecimento, que uns sabem umas coisas, outros sabem outras, e como é que trazemos ao de cima a riqueza coletiva. Portanto, daí eu há pouco dizer que tudo o que tem a ver com dimensões ideológicas relacionais, pôr as pessoas em interação em relação a conhecerem-se, a ouvirem-se, sobretudo a partir daquilo que é essencial para elas, daquilo que é verdadeiramente significativo nas suas próprias vidas. Podem ser dores pelas quais estão a passar, inquietações, problemas de saúde mental, como tantas vezes acontece com os próprios alunos, com colegas, etc. Mas também os seus sonhos, aquilo que os move, que os mobiliza, os seus trabalhos de voluntariado, e que muitas vezes nem sequer são conhecidos, porque não há relação. A relação é com o conhecimento, e o conhecimento é uma coisa externa, abstrata, que passa de uma maneira unilateral. Depois temos muitas vezes também como resistências algumas lideranças rígidas,
que têm dificuldade ainda em desenvolver processos de maior flexibilidade e de perceber que o mundo só pode ser conhecido e abraçado em toda a sua complexidade se nós estivermos em conjunto com as várias disciplinas que nós próprios segmentamos de forma cartesiana. Por exemplo, para mim, eu que venho da psicologia, que estive nos últimos anos a coordenar na área da gestão de recursos humanos, que trabalho muito na área social. Isto é muito complexo para uma universidade, é até complexo para os concursos, porque muitas vezes é mal visto um currículo que não é visto como um currículo que não é coerente, e um currículo que não é coerente na universidade, alguém que parece que está em todo lado, traz ameaças às próprias paróquias do que são, enfim, áreas científicas às vezes fechadas, mas ao mesmo tempo depois há de facto algumas janelas que se vão abrindo e que vão mostrando que se calhar hoje o hibridismo nos pode levar mais longe, que esta rigidez científica deixou de fazer sentido. E por isso, por exemplo, quando aconteceu há uns meses, trouxe à minha escola um grupo de índios da Amazónia, fizeram o seu primeiro périplo em Portugal e na Europa, estiveram em Bruxelas, etc. E nós quisemos trazê-los, organizámos um encontro com eles, em que eles vieram partilhar dentro do espaço da universidade os seus conhecimentos ancestrais, como é que tratam a saúde mental com as ervas, e quisemos fazer uma ponte com as questões da ciência, onde a verdade aparentemente neutra é tão defendida, não é? A verdade científica, com isto que é um conhecimento enfim, histórico, ancestral e que não pode ser perdido. Estamos, aliás, a tentar que eles venham às escolas portuguesas, precisamos de os financiar, para falar nas escolas em Portugal do que são as suas práticas de rituais, de respeito pelo ambiente e pela natureza, de pensar a múltiplas gerações, etc. E, de alguma maneira, talvez o facto, como é que eu vejo que a universidade aqui esteve aberta e, de alguma maneira também, se calhar, eu, Frederico, muitos de nós que estamos nestes projetos, fomos também construindo algum olhar de confiança da universidade sobre nós, que quando dizemos que quero organizar isto assim, assim, de uma maneira geral, tínhamos respostas positivas, porque confiam que o que vamos fazer, em princípio, é bom. Portanto, eu diria que há muitos gaps, que podem ser muitas gretas boas que podem ser exploradas, onde as coisas depois estão a emergir e onde acontece a beleza destes encontros e destes processos de transformação. Nós estamos quase com 40 minutos de conversa. A mim não me pareceu nada isso. Pareceu que passou 5 minutos e estou deliciado a ouvir-vos. E há de facto uma beleza nas experiências que vocês estão a trazer, porque a imagem que me aparece é aquela flor no alcatrão. Portanto, quando olho para vocês, vejo as flores que vocês são neste alcatrão. E este alcatrão, não estou a falar da instituição propriamente dita, mas estou a falar deste edifício de que a ação humana precisa de um determinismo científico para ser humana. E de repente a gente ter esta ideia que precisamos de humanizar as escolas, de humanizar os hospitais, de humanizar não sei o quê, porque construímos qualquer coisa para humanos que não é humana. É algo que a mim... Então, ouvir-vos e sentir-vos e ver as vossas expressões e a paixão com que vocês estão neste sistema, olhando para os seres humanos e concebendo-nos como seres humanos, é qualquer coisa que a mim me toca, e grato por isso. Grato por terem trazido essa bênção aqui para este espaço e para o nosso espaço. Então, neste final, a pergunta tem que ser: como é que vocês cuidam de vocês? Vocês são, de facto, 2 grandes líderes. Estão à frente, líderes neste sentido, que vão primeiro, estão aí primeiro. Vocês estão primeiro, iniciaram coisas
e todos nós estamos a olhar para aquilo que vocês estão a ver, rendidos a isso, rendidos àquilo que vocês estão a fazer. Como é que vocês se cuidam? Como é que vocês cuidam de vocês próprios, do vosso caminho? Que práticas usam? Como é que lidam com todos os dias chegar e bate uma parede e é preciso voltar atrás e dar um passo em frente? Como é que se cria essa resiliência? Como é que se cuida dessa humanidade em cada um de vós? Frederico, queres tu começar? Bom, isso é uma excelente pergunta, porque eu tenho tendência a não cuidar muito bem de mim. Tenho tendência às vezes a esquecer-me. Mas eu diria que a minha resiliência vem primeiro por defeito de fabrico. Eu diria que eu tenho um defeito de fabrico. É que quanto mais me dizem é impossível, mais vontade eu tenho de demonstrar o contrário. Portanto, isto é o meu defeito de fabrico. Até porque, para mim, eu acho que foi essa a base da criação da Terra dos Sonhos, e foi, no fundo, acho que a base de tudo o que eu fiz até hoje. Eu acho que a impossibilidade é uma ilusão. Acho que a impossibilidade é uma ilusão, e acho que é um conceito, como outro qualquer, ao qual nós nos agarramos para justificar muitas vezes a nossa inação. E, na realidade, aquilo que eu acho que mais me motiva é exatamente o oposto, é a ação. Ou seja, eu diria que o meu principal motivador é a ação, que vejo que pode ser transformativa dos outros, e isso já de alguma forma cuida de mim, porque na realidade eu, ao cuidar do outro, estou a cuidar de mim de alguma forma, não é? Eu, ao sentir que há uma utilidade na minha existência que vai para além do facto de eu sobreviver e de comer, não é? Há uma utilidade. Eu tive o privilégio de estar a semana passada com o Yunes, pessoalmente, em Turim, no maior evento global da rede Yunes, da qual eu agora faço parte, e de o conhecer pessoalmente, e ele dizia-me: if you want to be happy, build a business and have profit. If you want to be super happy, have a social business. E o que ele queria dizer com isto era que há uma componente que eu diria que é de salário emocional, se quiseres, que é algo que já de alguma forma contribui para o meu bem-estar, não é? Onde eu às vezes não cuido do meu bem-estar é mais na componente física de eu estou tão embranhado nas coisas que faço que às vezes me esqueço que tenho que dormir e coisas do género, coisas se calhar um bocadinho mais básicas, mas é importante que o faça, porque eu acho que a lógica de cuidar de mim para poder cuidar seja do que for também é válida, portanto é bidirecional e preciso de foco. Como é que eu faço? Às vezes paro e digo assim: Frederico, vai procurar pessoas que te ajudem. Eu cada vez mais, isto é uma componente, eu acho que o trabalho nestas áreas me deu isto, porque eu não era assim, e eu cada vez mais tenho facilidade em fragilizar-me, entre aspas, perante os outros, e cada vez lido melhor com a minha fragilidade, e eu acho que isso é fundamental. Lindo, muito obrigada. Eu tento estar o mais coerente que consigo com aquilo que também convido os outros a fazer, e por isso, não, com muitos erros e muitos momentos em que não consigo lá chegar, mas dou muita atenção ao meu próprio espaço de construção de liberdade e de libertação, que pode vir de dançar com os meus fones, a fazer uma caminhada, uma corrida na natureza. Portanto, tento ter muitos espaços em que sinto que posso até fisicamente fazer esse processo de me libertar, até porque, enfim, alguns de vocês saberão, não é? Enviuvei, perdi o meu companheiro de vida, fez agora 2 anos, e portanto tive que reinventar totalmente a minha vida, e isso levou-me a uma maior atenção comigo, precisamente porque tinha muitas feridas para sarar, muitas lágrimas para secar, e portanto a dimensão de tudo que é expressivo, escrever, dançar, fazer o yoga, a atividade física, tento diariamente pôr em prática, nem sempre consigo, mas tento. Os momentos de interiorização e de silêncio, portanto, algum tempo o respeito pelo sagrado, e depois a dimensão de pertença, que para mim é vital. Tenho o privilégio extraordinário de ter uma rede social de apoio. Desde o dia em que o meu esposo faleceu, eu tenho pessoas do Brasil e dos Estados Unidos, da África do Sul,
que todos os dias me mandam mensagens no WhatsApp, reflexões, leituras, há 2 anos. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E, portanto, a construção da rede e do sentir-me parte, exatamente como o Frederico dizia também, com uma maior abertura para a minha própria expressão da vulnerabilidade, e como isso também me fez mais autêntica nos momentos e nos processos onde estou. E depois, como o Frederico dizia, eu também acho que tenho alguns defeitos de fabrico. Um deles é uma inquietação e uma curiosidade enorme e de achar há tanta coisa para fazer, bora lá, e conseguir agregar num projeto que é um projeto de construção também de significado para mim, de realização daquilo que dá propósito à minha vida. E hoje a investigação mostra que o propósito de vida é inclusivamente facilitador do nosso sistema e promotor do nosso sistema imunitário e da nossa longevidade. E eu absolutamente adoro aquilo que faço, nomeadamente poder acompanhar os vossos projetos e aquilo que cada um de vocês tem feito e que também tanto me inspira. Grato, Frederico, grato, Helena, e aproveito para também celebrar o trabalho do Luís Neto aqui para todos nós. É um trabalho que muito me inspirou, como o teu, Helena, e quero reconhecer todo esse trabalho. A dimensão da felicidade pública foi com o Luís que a aprendi, e aprendi muito com ele. É uma arro. Já agora, se me permitem, só agradecer também uma palavra especial para a Helena, porque eu conheci a Helena há muitos anos. Ela foi uma pessoa muito importante também quando eu estava a começar a Terra dos Sonhos e sempre uma inspiração enorme. Portanto, é um prazer estar outra vez com ela, Helena. E pronto, força no sucesso, estamos cá. Muito obrigada. Cada um em todos vós. Helena e Frederico, grato por terem cá vindo. Grato mais também. Arro. E está explicado, esta conversa explica porque é que vocês são líderes, não é? Porque é que vocês são líderes? Porque é que vocês precisavam estar cá para falar de liderança regenerativa? Não é preciso dizer mais nada. Bem-aja, grande bem-aja, Helena, grande bem-aja, Frederico. A minha vénia ao vosso trabalho e a cada um de vós como pessoa. Muito obrigada por esta confiança. Até já. Vou parar a filmagem.